A primeira coisa que nós precisamos purificar no nosso coração é o falso conceito que nós temos sobre o amor. Sobretudo nessa cultura que nós vivemos, essa cultura que vive um certo neofarisaísmo, ou seja, uma cultura que preza, primeiro, a intolerância, os instintos egóicos, os preconceitos, os pré-julgamentos. Nós vivemos, infelizmente, na cultura farisaica do extremismo. Assim eram os fariseus na época de Jesus. Pessoas que viviam apenas da aparência, de ritos culticos externos. Por isso que Jesus teve muitos confrontos e conflitos para com esse grupo de religiosos chamado fariseus. Se nós fizermos uma releitura do contexto atual, da humanidade, da sociedade, dessa contemporaneidade na qual estamos inseridos, minha gente, nós vamos perceber justamente que nós vivemos esse novo farisaísmo, e ainda mais radical. Por exemplo, quando eu falo em instintos egóicos, estou falando, por exemplo, do eu. Esse eu o tempo todo é meu, eu sei, eu mando, eu posso, eu tenho. Essa egolatria, ensimesmamento. No mundo do eu, quando você vai falar em amar a si mesmo, não é um problema até. Agora, quando você vai falar em amar o próximo e a Deus, aí você encontra algumas barreiras, alguns bloqueios. Algumas pessoas vão dizer que o discurso, a narrativa do cristianismo, não é outra coisa senão uma narrativa quase cômica, arcaica, obsoleta, de que nós seguimos um livro e um personagem do passado, da antiguidade, de que já não se encaixa mais isso nos tempos atuais, onde o tempo todo se vive a ditadura do ego, a ditadura do eu. A partir desta breve introdução, nós precisamos voltar para o texto de hoje, voltar para o evangelho de hoje e perceber, então, afinal de contas, o que é o amor? Como amar? Se aprende a amar com o próprio amor. E o amor não é uma teoria, não é uma ideologia, não é uma mística filosófica, não é um conceito elevado da teologia, não. Amor, para nós cristãos, é uma pessoa. Foi o apóstolo João que na sua primeira carta ousou definir Deus. João vai dizer: Deus é amor. Deus caritas est. E aí nós compreendemos, minha gente, que nós estamos no último domingo do mês missionário. Fechamos hoje o mês de outubro. Em agosto, o mês das vocações, Deus chama. Em setembro, mês da palavra, Deus instrui. Outubro, mês missionário, Deus envia. Chama, ensina e envia em missão. Fechamos a tríade: agosto, setembro, outubro. O Papa Francisco, quando esteve em Aparecida, no início do seu pontificado, Sua Santidade fez questão de enfatizar para nós, cristãos católicos, que não somos discípulos e missionários, não. Sua Santidade nos ensinou que nós somos discípulos missionários. Algumas pessoas entendiam que discípulo era uma coisa, missionário era outra. Havia quase uma dicotomia entre uma coisa e outra. E Francisco vai nos ensinar que a partir do nosso batismo já estamos inseridos no discipulado missionário. Então eu fiquei pensando cá com meus botões, dentro de um contexto bíblico, catequético e teológico, como que a gente pode trabalhar a palavra de forma
provocativa, reflexiva e profunda nesta noite. Primeiro, enquanto discípulo, nós seguimos o amor. Diga isso comigo. Enquanto discípulo, nós seguimos o amor. Enquanto missionário, nós levamos o amor. O discípulo é aquele então que aprende com o amor, que é o próprio Cristo. Mas enquanto missionário, você é aquele então que vai amar. Você vai então espalhar o amor. E é isso que eu consigo encontrar justamente neste evangelho. A primeira leitura fala de dom. Ou melhor, o evangelho fala de dom. A segunda leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses fala de missão. Diga-se comigo, o evangelho de hoje fala sobre dom. E a segunda leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses fala de missão. Agora você vai compreender bem. Evangelho de hoje. Diga-se comigo. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Vamos lá então, minha gente. Eu gosto de explicar a Bíblia certinho, porque a Bíblia é um livro que o católico tem que entender. Para vir à missa, só por vir, para mim não serve. Catequese na missa é fundamental. É a única catequese durante a semana toda. Vamos lá. Semana passada, você lembra que Jesus estava diante do grupo dos fariseus e também diante do partido dos herodianos. Lembram disso? Sim ou não? Quem lê a liturgia diária lembra disso. Naquele momento, os fariseus queriam, de alguma forma, armar uma armadilha a Jesus, para poder então ter argumentos necessários então para denunciá-lo, para prendê-lo, porque Jesus causava um problema sério para eles. Naquele contexto, a pergunta foi política. Senhor, devemos ou não pagar os tributos a César? Ele pega a moeda e diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Na moeda estava a inscrição do imperador. Então, o que é do imperador, dê ao imperador. Mas em nós está a imagem e semelhança de Deus, então devolva-se para Deus. Calou a boca então dos fariseus e dos herodianos. Mas há uma coisa importante aqui, minha gente. Os fariseus eram um grupo ultraconservador, religioso, que vivia à risca a lei mosaica. Eram os doutores da lei, os intérpretes, os hermeneutas e exegetas da palavra, do código mosaico. Os herodianos eram um partido político, que eram leais e ao mesmo tempo simpatizantes de César, embora fossem judeus. Fariseus e herodianos se detestavam, mas se reuniram para atacar Jesus. Por isso que política e religião, quando se unem, não dá muito certo. Segundo, não conseguindo pegar Jesus, o texto seguinte é com os saduceus, onde começa hoje o evangelho. Jesus calou a boca de outro grupo. Quem eram os saduceus? Saduceus era um grupo aristocrata da época de Jesus, ricos, famílias tradicionais, cultos intelectuais, só que também não tinham nenhum tipo de comunhão com os fariseus. Porém, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Tentaram também pegar Jesus no contexto teológico, dizendo a Jesus: olha, o fulano teve 7 mulheres, aliás, a mulher teve 7 maridos, morreu o fulano, quem vai ser mulher depois? Bom, no fim da história Jesus disse: olha, vocês interpretam erroneamente a lei. Até Moisés já dava fagulhas, já dava indício sobre a ressurreição. Por isso começa o texto justamente assim hoje. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Jesus calou a boca dos políticos herodianos, calou a boca dos saduceus, os aristocratas,
tema político e agora tema teológico. Hoje o tema é jurídico, porque a pergunta é sobre a lei. Veja que quando os fariseus souberam que os saduceus também tinham sido calados por Jesus, eles agora se reúnem com esse grupo que não tinha nenhum tipo de comunhão para tentarem Jesus. Olha uma coisa importante aqui, minha gente. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante. A verdade sempre vai silenciar a mentira. A verdade sempre vai calar a mentira. Sempre. Jesus é portador da verdade. Aliás, ele disse lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade vos libertará. Portanto, não se deixe iludir. Quem vive na mentira, quem vive de máscara, uma hora os seus argumentos falharão e tua máscara também cairá. A verdade sempre, sempre. A verdade jamais nos trairá. Até porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Muito bem. Esse grupo agora se une. E aqui eu fico pensando uma outra coisa, um terceiro ponto para pensar essa noite. Como que o mal também é solidário? Como que o mal também se organiza? Existe uma certa maldade solidária organizada. Um exemplo, o crime organizado, por exemplo. O crime organizado é organizadíssimo para ser redundante mesmo. A corrupção nesse país, totalmente organizada, totalmente. Não tem direita, esquerda e centro, não, para corromper, para roubar, para surrupiar o que é direito do povo, de quem paga os seus tributos e impostos. Todos estão juntos no mesmo barco. Percebam vocês que o mal se organiza, mas Jesus continua focado no bem e no amor. Por isso, a terceira lição de hoje é: não se deixe corromper pelo mal. Parece que o mal é maior, parece que o mal vai vencer, mas no fim vencerá aquele que segue o bem, o amor e a verdade, Jesus de Nazaré. A ele uma salva de palmas. Um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Olha que ousadia. O camarada não estava perguntando nada para Jesus para aprender, não. Sabe por quê? Porque o invejoso, o malicioso, o tentador, ele sempre vai querer te experimentar, para saber de fato se você é leal ao que você se comprometeu. A pergunta é capciosa. A pergunta desse discípulo de fariseu, desse aluno do farisaísmo, é uma pergunta justamente para tentar pegar um erro de Jesus. E a pergunta é inteligente, sim, não é burra não. Diga-se comigo: mestre, diga isso. Qual é o maior mandamento da lei? Ele chamou Jesus de mestre, vírgula. Qual é o maior mandamento da lei? Primeiro, chamou Jesus de mestre, mas não era discípulo dele. A quarta lição para hoje, minha gente, é esta: não basta chamar Jesus pela boca ou de boca, é preciso chamar Jesus com o nosso coração. O nosso Deus não está preocupado com a nossa aparência e com o nosso discurso. O nosso Deus está preocupado com o nosso coração, com a nossa sinceridade, com a nossa transparência. Esse camarada que é um fariseu chamou Jesus de mestre, mas ele não era discípulo de Jesus. Discípulos, do latim, significa aluno ou aprendiz. Ele aprendia na escola dos rabinos fariseus e não na escola do mestre de Nazaré, não. Portanto,
É uma pergunta para tentar pegar Jesus. A pergunta é sobre lei. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Vamos lá. Na lei mosaica, no Antigo Testamento, ela tinha 613 prescrições, normas. Nem eles sabiam ao certo qual era o maior dos mandamentos. Havia muitas discussões entre eles. Alguns, ou quase a maioria dos fariseus, reinterpretavam a lei mosaica, essas 613 prescrições, que a maior lei talvez fosse guardar o dia do sábado. Por isso que Jesus tinha tantos problemas com os fariseus, quando ele, por exemplo, curava no dia de sábado. Aí você entende por que a briga era feia. Porque para eles o sábado era um dia maior, era a lei maior. Jesus responde com perfeição a uma pergunta inteligente. Diga-se comigo. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Novidade nenhuma aqui. Por que, padre? Por quê? Porque isso aqui está em Deuteronômio capítulo 6. É o famoso Shema Israel. Escuta, Israel. Jesus simplesmente repetiu o que já estava condensado na lei lá no Antigo Testamento. Até aqui, tudo certo. Mas você sabe que Jesus é Jesus, não é? E ele sempre dá um passinho a mais, um passinho à frente. E aí Jesus então vai dizer o que eles nunca ouviram falar. Vamos juntos? Diga-se comigo. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí complicou tudo. Jesus está elevando algo do legalismo farisaico ao amor. Vamos lá. O teólogo francês Yves Congar, um grande pensador da teologia, do pensamento do cristianismo católico, o teólogo diz que a essência do farisaísmo é absolutizar coisas secundárias. Por exemplo, os fariseus absolutizavam os paramentos, os ritos, as normas. Por isso que eles começam a pergunta, ou terminam a pergunta falando de lei. Lei significa dever, obrigação, regra. Isso é lei. A resposta de Jesus é uma resposta sobre o amor. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Amarás ao Senhor teu Deus, amarás a ti mesmo e amarás o teu próximo. Amor, isto é gratuidade, isto é serviço, isto é sair de si mesmo para o encontro com o outro. Portanto, se a essência do farisaísmo, segundo Yves Congar, é o legalismo, aquilo que é absoluto nas práticas externas, a essência do cristianismo é o amor. Agora, é a experiência que eu faço com Deus que eu aprendo a amar-me e amar o meu próximo. Eu não posso amar se eu não me amo. Eu não posso cuidar do outro se eu não me cuido. Eu não posso querer bem ao meu próximo se eu não quero bem a mim mesmo. Não. Eu não posso querer que o outro seja saudável, sadio, tenha saúde, se eu não me preocupo com a minha própria saúde física, psíquica e espiritual. Amados, o texto é claro. Deus é amor, e o amor que habita em mim. Um outro teólogo e pensador da igreja diz o seguinte: Deus nos amou
para que nós tivéssemos amor com que nos amar e amar o nosso próximo. Se você ama Deus, é porque Deus te amou primeiro. Se você ama a si mesmo, é porque esse amor está injetado dentro de você por causa de Deus que habita em ti. E se você pode amar o teu próximo, é porque Deus está te assegurando desta caridade. Quando diz, o segundo é semelhante ao primeiro, significa, é por caridade, é por amor a Deus que você vai amar o teu próximo. Outra coisa, tem próximo que talvez não mereça o teu amor, é verdade sim. Mas você vai amá-lo por causa do amor de Deus que habita em você. E aí o texto é claro, quando nós compreendemos a força do amor. Santo Agostinho vai dizer, eu não posso amar o outro se eu não amo a mim mesmo com verdade. E a grande pergunta hoje para você é, você se ama? Você ama o Deus que está em ti? Você ama o outro que você tem uma relação intersubjetiva, interpessoal com esta pessoa? Eu quero melhorar isso ainda e pensar do ponto de vista filosófico, existencialista e interpessoal, psíquico mesmo. Amar a Deus de todo o coração, com toda a inteligência, com toda a força, significa, olhe para o alto. É de lá que vem o amor. Amar o teu próximo é um olhar lateral. Olhe para os lados. Quem é o teu próximo? Todo aquele que está do teu lado. E amar a si mesmo é autoconhecimento. Olhar para você, vasculhar aí dentro o porquê que o teu amor está bloqueado, o porquê que o teu amor está congelado, porquê que esse rio congelou em algum momento aí dentro de ti. Desbloquear. Ok, isso é dom. O que é dom? Presente. Dom é algo que alguém nos dá, e isso é ser discípulo. Nós somos discípulos porque fomos presenteados pelo amor. Quem é o amor? Cristo. Diga isso comigo, o amor é Cristo. Ok, isso é o evangelho de hoje. Se eu parasse aqui, eu te mostrava um lado da moeda, uma face da moeda. Mas para eu terminar, eu preciso te mostrar a segunda face. Se o amor é dom, quando eu recebo, quando eu experimento Deus na minha vida, Deus em mim mesmo, então eu preciso agora, na missão, levar esse amor ao outro. Olha agora, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diga-se comigo, irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. Vamos lá. Paulo, antes de se converter, ele era um fariseu. Do grupinho aí, ó. Perseguia os cristãos. Paulo era um homem culto. Formado na escola do rabino Gamaliel. Paulo tinha acesso livre ao imperador. Ele era um romano, embora também fosse um judeu da tribo de Benjamim. Na carta aos Filipenses, Paulo vai falar sobre ele mesmo, dizendo o seguinte: eu era um fariseu fanático. Escute, você já conversou com gente fanática, sim ou não? Meu Deus, aliás, nem tem conversa com fanático. Fanático na política, fanático de igreja, fanático de esporte, não há diálogo. O fanático só ele sabe, só ele tem argumentos, ele é dogmático, ele é absolutista, ele é agressivo. Não tem como você criar uma espécie de diálogo, de você entrar no universo dele, não tem como. E aí, se você tenta um pouco mais, certamente partirá para a agressividade. Este era Paulo.
Paulo estava com uma carta em mãos do imperador. Paulo pediu: senhor imperador, ave César, deixa-me destruir a igreja, deixa-me perseguir os cristãos, deixa-me passar a fio de espada todos esses seguidores desse Nazareno. Pode ir. Paulo então, com militares, com os romanos, parte. No caminho de Damasco, o que acontece? Paulo olha para o alto e encontra o amor. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Olhando para o alto do caminho de Damasco, Paulo falou: caracas! E escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos diz que Paulo então caiu ao chão. Quando Paulo caiu ao chão, eu consigo, no contexto da psicologia, reinterpretar isso de uma outra forma. Cair ao chão significa caiu em si mesmo. Autoconhecimento, amor a si. Ei, sabe por que a vida de muita gente não vai para frente? Relacionamento não vai para frente. Vida profissional não vai para frente. Porque é uma pessoa que não tem coragem de se autoconhecer. Você só descobrirá o amor que há em ti a partir do momento que você tiver a coragem de trabalhar com os teus lixos interiores, com os seus vazios existenciais, com as suas lacunas emocionais. Por que muita gente tem medo de psicólogo? Porque tem medo de se conhecer de verdade. Mas é só se conhecendo que você vai conhecer o amor que habita em você. É só se conhecendo que você vai começar a se respeitar e mudar. Paulo, quando cai ao chão, Paulo então tem o primeiro encontro com ele mesmo e com Deus. E Paulo pensou: estou fazendo tudo errado. Foi lá que Paulo descobriu como era um homem que odiava, era um homem egoísta, era um homem fanático, era um homem perdido, era um homem lunático. E foi ali que Paulo então experimentou pela primeira vez o amor de Deus. Ananias assume Paulo. Paulo então fica cego por alguns dias, recebe o Espírito Santo, recebe o batismo. Daqui a pouco Paulo começa então a evangelizar. É o amor ao outro. Amar a Deus, Paulo olhou. Amar a si, Paulo caiu. Mas quando Paulo se levantou, Paulo olhava à sua volta. E esse é o amor ao próximo como a si mesmo. Não é à toa que 1 Coríntios capítulo 13 é a carta do amor. É o único texto na Bíblia que nos traz uma catequese profunda sobre o amor. O amor é paciente, o amor é caridoso, não inveja o outro. O amor nada faz de inconveniente. Quem ama perdoa, quem ama desculpa, quem ama acredita. Quando eu era criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. E agora que eu cresci, eu passei então a pensar como adulto. Entre fé, esperança e a caridade, as três coisas, a maior dela é a caridade. 1 Coríntios 13 encerra a carta. Como que pode um homem que perseguia os cristãos, um fariseu, fanático, escrever uma carta sobre amor? Porque Paulo descobriu o amor, minha gente. O amor transforma-nos. Só o amor tem esse poder e nada mais. Escute agora. Paulo não queria ir para a Europa, onde estava a Tessalônica. Paulo queria ir para a Ásia. Estava tudo pronto para Paulo ir para a Ásia. Tudo pronto. De repente o Espírito Santo disse: Paulo, Deus não te quer na Ásia. Deus te quer na Europa. Não está na agenda de Deus a Ásia, está na agenda de Deus a Europa. Você vai para Tessalônica, a capital da Macedônia, na Grécia. É lá que você vai pregar o Evangelho. É lá que Deus te quer.
Paulo imediatamente deixou os planos dele pelos planos de Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Ei, é assim com você? Nós somos teimosos com Deus. Deus fala não, nós vamos lá e fazemos, quebramos a cara e falamos: por que Deus? Porque você quis, porque eu quis, porque não sei usar o meu livre arbítrio, a minha capacidade cognitiva de escolha. Nós temos feito as coisas, minha gente, sem consultar a Deus. Tem porta que Deus está fechando na tua vida e você está insistindo em abri-la de novo. Deus já tinha te dado o livramento, mas você é teimoso e vai vir problema para ti de novo. E não é culpa de Deus, é tua que não escuta e não obedece. Obediência do latim ab audire, audire de escutar. Obedece quem escuta. Paulo queria ir para a Ásia, Deus queria ele na Europa, na Grécia, em Tessalônica, na Macedônia, na província da Acaia. E é para lá que Paulo foi, porque Paulo entendeu no caminho de Damasco que o amor de Deus está sobre todas as coisas. Escute, não divida o amor de Deus com ninguém. Não adore padre nenhum, bispo nenhum, papa nenhum, político nenhum. Não adore ciência, não adore tecnologia, não adore dinheiro, não adore tua mulher, não adore os teus filhos, não adore namorado. Adorar somente a Deus. E Deus não divide a adoração dele. A ele uma salva de palmas. Paulão fundou então esta jovem comunidade em Tessalônica. E o que nós lemos hoje, na segunda leitura, é Paulo escrevendo em ação de graças, porque Paulo esteve lá com Silas e Timóteo, os 3 grandes apóstolos. E aí, minha gente, a comunidade começou a ser perseguida demais. Quanto mais eles pregavam o evangelho, quanto mais eles batizavam, quanto mais o cristianismo crescia, mais a perseguição na Europa acontecia. Essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Sabe o que é lindo? Ou agora, diga-se comigo: e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Que lindo! Os cristãos não pagavam o mal com o mal, os cristãos pagavam o mal com o amor. Escute aqui: se você pegar uma rosa perfumada e pôr na palma da tua mão, e você fechar, espremê-la, amassá-la, ela vai exalar perfume. Quanto mais você aperta, mais o perfume exala. Essa é a metáfora do cristianismo nas primeiras comunidades cristãs. Quanto mais perseguiam Paulo, quanto mais perseguiam Timóteo, quanto mais perseguiam Silas, quanto mais perseguiam a jovem igreja da Tessalônica, mais o amor de Cristo exalava através do evangelho. E o que eu aprendo aqui? No tempo de crise, no tempo de perseguição, a primeira coisa que nós queremos é vingar, é devolver o tapa. Nós somos assim. Natureza nossa é assim. É a nossa precariedade humana e pecaminosa. Não permita não. Quanto mais tentarem te espremer, mais exale o amor de Cristo que habita em você. É o que aprendemos com as primeiras comunidades cristãs. Sabe o que é lindo?
A jovem comunidade tessalônica olhava para Paulo e falava: rapaz, esse cara é diferente, esse cara não tem ódio, esse cara não para. Quanto mais ameaça, mais ele evangeliza. Quanto mais ameaça, mais ele ama. O que é isso? Aí falaram: rapaz, eu estou vendo Cristo nele. Ei, escute isso, para eu terminar. Dentro da tua casa, vocês veem Cristo um no outro? Os teus filhos veem Cristo em vocês, pais? Os teus filhos estão olhando para vocês e vendo amor, perdão, diálogo, respeito, caridade, amor. Porque os nossos filhos aprendem com as imagens, com os modelos. É assim que a jovem comunidade tessalônica aprendia. Tessalônica é o que é hoje. Inclusive tem duas cartas na Bíblia, porque essa comunidade teve base, que foram os apóstolos. Eles começaram a reproduzir o que eles faziam. Às vezes, a criança vinha animada da catequese, animadíssima. Estou falando isso até antes da pandemia. Domingo ela fala: mãe, pai, vamos à igreja, vamos à missa hoje. A catequista me chamou, nos chamaram, vamos na missa da família. O padre dá uma bênção para... Aí alguém diz: missa é muito chato, demora demais, coisa maçante, aquele padre chato. A criança não vai criar mecanismos, atitudes para vir à igreja, minha gente. E aí o catequista pergunta: ô Joãozinho, por que você não vem à missa? Porque meu pai falou que é chato. Eu também acho. Ela reproduz o teu exemplo. Quantos de nós, minha gente, somos católicos hoje, cristãos, porque tivemos um pai e uma mãe simples, da roça, do campo, até analfabetos, mas que domingo era sagrado. Vamos à missa. Morreram. E a herança continua, porque a melhor herança não é a que fica. Essa herança material, depois os irmãos vão brigar um com o outro pelo carro, pela casa, pelo dinheiro, pelo tesouro. Depois os urubus vão ficar em cima da carniça. A melhor herança é a divina. Essa ninguém tira de você. Conclusão. A paixão a Deus implica compaixão ao próximo e a mim mesmo. A autocompaixão. Cemitério não tem cofre, caixão não tem gaveta. Porque a única coisa que você vai levar para a eternidade é o amor que você deu para o teu próximo. Quem é o teu próximo? Um diferente de você. Nós temos a mania de amar os iguais, de quem pensa como a gente, passa a mão na nossa cabecinha, nos leva para o erro. Esse não é teu amigo, esse é teu colega. O próximo é quando eu olho para alguém, ainda que eu não goste dele, mas eu vejo nele Jesus Cristo. E por isso vou amá-lo como Jesus me ama. Só que, sem uma profunda experiência com Deus, eu jamais amarei o outro. E então, em vez de cristão, eu serei um fariseu. Que Deus nos ensine a amar como Ele amou. Padre Zezinho cantava: amar como Jesus amou. E que possamos aprender essa arte. O que falta não é amor, o que está faltando é amar. A Deus uma salva de palmas.